Então, boa noite a todas e todos. Estamos aqui para começar, então, o nosso terceiro encontro do curso Ler e Mediar os Clássicos com a professora Beth. E neste momento a gente agora vai passar a palavra para ela. Hoje não teremos uma apresentação como geralmente tem, mas o Samir, ele pediu também para explicar para todos vocês que hoje ele não pode estar presente porque ele estava participando do evento, né, dos 18 anos da AEL, mas ele manda um abraço para todos vocês e depois certamente ele vai estar com a gente num outro momento, tá bom? Professora, muito bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, Rita. Boa noite para todas, todos, todes. Hoje é um dia especial, de fato, né? Aniversário da AEL, 18 anos. Que bom que a gente pode estar junto nesse momento. Hoje é o último encontro desse ciclo e é também o último encontro do meu ciclo na AEL. Então tá uma noite especial para mim também. A gente vai dar continuidade, né? A última fala sobre os clássicos, a mediação dos clássicos. Eu vou retomar a nossa leitura do Crime e Castigo. Não sei se vocês se lembram, já faz um tempinho, né? Da última aula, mas a gente não. A gente parou aqui no Crime e Castigo na questão da polifonia, que acho que ficou faltando para a gente apreciar, né? Qual que era a proposta? Deixa eu retornar um pouquinho para a gente ir se situando aqui. Então, a proposta da leitura era, além, claro, né, do prazer, da fruição, de ler, de reler essa obra, a proposta era elencar traços, características que fazem dessa obra Crime e Castigo um clássico, né? Uma obra canônica. Então, eu falei da personagem, eu falei da caracterização do espaço, falei do enredo, falei do, de como esse romance renovou o gênero romance, e aí eu parei na polifonia. Acho até que cheguei a entrar um pouquinho, mas não avançamos, porque não dava tempo de tratar de assunto tão complexo. Então, hoje, antes de entrarmos no Ítalo Calvino, eu vou retomar a questão da polifonia no Crime e Castigo. Bom, eu gosto muito de falar sobre esse conceito de polifonia. Eu digo para os meus alunos que eu me sinto prestando um serviço para a comunidade das letras, da literatura, porque muita gente usa esse termo polifonia de uma forma equivocada. Muita gente usa esse termo, polifonia, é um termo cunhado aí pelo Bakhtin, né? Justamente no estudo que ele desenvolveu sobre Dostoiévski, né? No livro chamado Problemas da Poética de Dostoiévski, aliás, livro que eu recomendo muito para vocês terem na biblioteca de vocês. E muita gente usa polifonia como sinônimo de muitas vozes, múltiplas vozes, uma variação de vozes dentro do romance. Não é isso, né? O fato de um romance ter muitas vozes, e de fato todo romance tem, né? Muitas vozes, concordam? Porque é feito de muitos personagens, né? Então, claro, ali nos diálogos, você sempre vai ter pelo menos mais de uma, né? E com muita frequência,
muitas vozes, mas isso não faz de um romance uma polifonia, tá? Então hoje a gente vai entender um pouco o que é a polifonia. Sou eu que estou com esse... Ah, não, já passou, tudo bem. O que é a polifonia e como ela está caracterizada em Dostoiévski, que é um mestre do romance polifônico, né? Então, eu começo aqui com um trecho do Bakhtin, né? Então, ele diz que, como artista, Dostoiévski não criou suas ideias da mesma forma que filósofos e acadêmicos criam as suas. Ele, Dostoiévski, criou imagens de ideias encontradas, escutadas, algumas vezes previstas por ele na própria realidade, isto é, ideias já existentes, ou entrando na vida como forças, tracinho, ideia. Dostoiévski possuía um dom extraordinário para ouvir o diálogo de sua época, ou mais precisamente, para ouvir sua época como um grande diálogo. Olha que interessante, ouvir sua época como um grande diálogo, para detectar nela não somente vozes individuais, mas precisa e predominantemente a relação dialógica entre vozes, a sua interação dialógica. Ele escutou tanto as vozes altas, reconhecidas e reinantes de sua época, isto é, as ideias dominantes, oficial e não oficial, como também as vozes ainda fracas, ideias ainda não plenamente emergidas, ideias latentes, escutadas por alguém além dele mesmo, e ideias que estavam recém começando a amadurecer, embriões de futuras visões de mundo. Abre aspas agora para uma citação do Dostoiévski que o Bakhtin faz. Realidade em sua totalidade não se exausta pelo que está imediatamente à mão, pois uma parte dominante desta realidade está contida na forma de um futuro, um mundo latente e tácito ainda. Então, veja que uma grande característica da genialidade do Dostoiévski é isso que o Bakhtin está chamando a atenção. A capacidade de ler o seu momento, de ler a sua sociedade, mas não só sobre o que aparece numa superfície, não só sobre um discurso dominante, não só sobre o que sai no jornal, mas o que está por trás, né? Capacidade de ouvir pessoas, ouvir ideias que ainda não estavam circulando de forma ampla, que não era do conhecimento de todo mundo. E acho que o mais genial ainda, fazer com que esses mundos dialogassem, fazer com que para usar uma imagem bem dostoiévskiana, fazer com que um submundo emerja dentro de um mundo mais conhecido, e desse encontro surgiu o mundo dostoiévskiano, né? Então, durante a sua leitura sobre Dostoiévski, nesse texto, Problemas da Poética de Dostoiévski, o Bakhtin estabeleceu considerações muito importantes sobre a polifonia. Aí vocês vão dizer assim, né? Ai, Beth, se eu comprar esse livro, eu vou ter lá um capítulo sobre polifonia? Não é assim que funciona, tá? E nenhum texto do Dostoiévski tem esse título. O que é a polifonia? Ou desvendando a polifonia. Não, isso não existe. Isso vai aparecendo de forma não categórica em vários dos seus textos. No entanto, a obra do Bakhtin, onde mais aparece o conceito de polifonia, é
Problemas da Poética de Dostoiévski, tá bom? Então, nesse livro, o Bakhtin postula que na obra do romancista russo não prevalecem as ideias de um autor, mas sim a concorrência de vários discursos filosóficos. Os das personagens que são individualmente verdadeiros, defendendo suas teses. Abre aspas. A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imissíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalente constituem, de fato, a peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski. Fecha aspas. Então, veja, não é a multiplicidade de personagens e destinos que, em um mundo objetivo, à luz da consciência una do autor, se desenvolve nos romances. É precisamente a multiplicidade de consciências equipolentes. Esses os mundos que aqui se combinam numa unidade de acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade. Dentro do plano artístico de Dostoiévski, suas personagens principais são, em realidade, não apenas objetos de discurso do autor, mas os próprios sujeitos desse discurso diretamente significante. Vou tentar ser mais clara, vocês me digam se fez sentido e se não fez, a gente fala de novo de outra forma. A polifonia, você tem vozes múltiplas, sim, né? Diferentes personagens fazendo uso de uma voz, enunciando, sim, ok, mas elas têm ideias filosoficamente diferentes. Isso é dificílimo de um escritor fazer. Muito difícil. Normalmente, o que a gente mais tem em literatura é que, mesmo tendo vários personagens usando múltiplas vozes, eles caminham para o mesmo lugar, eles dizem uma mesma coisa, que é a mensagem que o romancista quer passar. Sabe aquela velha história? O que que o romancista... A gente fala isso em sala de aula, né? Para os alunos. O que que o romancista quis dizer? É sobre o que é o romance, né? Então, esse sobre o que é perpassa todos os personagens. Percebem? Todos os personagens do romance vão fazer suas falas, até discordando entre si, mas, ao fim e ao cabo, é essa mensagem principal que o romance quer passar. Com Dostoiévski, essas mensagens são múltiplas. Os personagens defendem teses diferentes. Isso já aparece desde o título, né? Crime e Castigo. Então, não é um romance só sobre crime e nem um romance só sobre um castigo. É um romance que pensa essa dinâmica. O que é um crime? O que é um castigo? Qual castigo um crime precisa? E o que seria um crime próprio de um castigo? E dentro dessa confluência, ele vai abrir mão, ele vai lançar mão de várias filosofias, de várias teses sociológicas, filosóficas, psicológicas, que estão aí borbulhando na Rússia e na Europa, ainda que não são ainda conhecidas do público, e ele vai trazer para o romance dele com a mesma ênfase, né? Então, ele não é aquele autor que, olha, eu concordo com o Raskolnikov. Eu concordo com a tese do Raskolnikov. A sociedade faz o criminoso. Ninguém nasce criminoso. Uma sociedade injusta, uma sociedade desigual, uma sociedade que não ampara as pessoas mais vulneráveis, fatalmente será uma sociedade com mais criminalidade. É a tese do Raskolnikov, que hoje parece banal, naquela época era
revolucionária, tanto no campo da sociologia, como no campo do direito, como no campo da filosofia, da psicanálise, que nem existia psicanálise, né? Mas enfim, vocês entendem o que eu estou falando. Aí, como é que a gente fica sabendo dessa tese do Raskolnikov? A gente fica sabendo porque ele é um estudante de direito, não é isso? Ele escreve sobre isso, ele é um ensaísta, ele é um pensador sobre a lei, e ele tem todo um argumento muito bem aparentado, muito bem armado, muito bem conectado com as teorias. E no romance, a gente fica conhecendo isso por meio de discussões, de debates, de cartas, de fluxo de consciência que ele vai tendo. No entanto, a gente vai ter um outro personagem, que é uma espécie de delegado, que pensa exatamente o oposto que o Raskolnikov pensa. E a gente também fica sabendo dessas teses com muito detalhe, com muita argumentação, com teorias no mesmo nível. Isso é dificílimo de um romancista fazer. Porque normalmente, na melhor das hipóteses, nós temos repertório para defender uma tese só. Para defender mais de uma tese ao mesmo tempo, aí já é coisa de Dostoiévski. E tem o amigo dele, que também tem uma tese sobre isso. Aí vem o outro advogado, que tem outra tese sobre isso. E isso, então, é polifonia. Tá? Se vocês quiserem, especialmente quem está fazendo mestrado, doutorado, ou já fez em literatura, ou quem é estudioso de algum livro, queira trazer algum exemplo, não sei se a minha fala provocou em vocês alguma dúvida sobre isso, a gente pode aplicar esse conceito também em em outras obras. Mas vamos ao texto, então, do romance para ver como ele constrói isso, né? Porque eu falei teoricamente, mas como é que isso aparece no romance? Por favor, peguem o romance. Para mim, na minha edição, é página 347. Mas vocês podem estar com outras edições, então eu vou dar para vocês uma localização. Parte 4, capítulo 5. Na minha edição aqui, depois que começa esse capítulo 5 da parte 4, 1, 2, 3, 4, 5, sexta, sétima página do capítulo 5 da parte 4, que é justamente o momento em que o Raskolnikov e o Porfiri, né, que é essa espécie de juiz de instrução, né? O juiz de instrução tem essa nota explicando o que é essa figura, essa profissão. É uma espécie de investigador, né? Ele apesar do nome juiz, ele não julga. Ele faz um estudo do caso, tá? Ele investiga o caso. Está na nota 26 da minha edição, essa explicação. Então, aqui a gente tem duas vozes que se desdobram em diálogos e pensamentos e em cor. Vamos prestar atenção nisso também, né? Porque quando a gente fala múltiplas vozes, então também não é só diálogo. O corpo também diz, não diz? O silêncio também diz, não é assim? Então, eles se contrapõem e se complementam. A negação de um é a explicação do outro. Isso é tão genial. Então, olha isso. Daqui a pouco a gente vai no texto para ver, mas eu quero chamar a atenção de vocês. Nós conhecemos a teoria de Raskolnikov pela versão do Porfírio. A gente conhece a teoria do Raskolnikov não com ele defendendo, mas com o Porfírio negando. E conhecemos o ponto de vista do Porfírio pela argumentação do Raskolnikov. Então, a gente não conhece as teses de ambos por uma afirmação, mas
mas sim por uma negação simultânea. Então, tudo isso porque há uma terceira voz, que é o narrador, que vai armar esse jogo. Vamos observar, então, a complexidade dessa organização. Então, no finalzinho lá da página 347, a gente tem informação de que eles estão na discussão, né? Estão na discussão. Oi. Será que a pessoa quer falar ou foi... Não, foi só o microfone que abriu momentaneamente. Então, o Porfírio e o Raskolnikov estão nessa discussão quente, né, sobre crime e castigo. E a gente tem a informação que o Porfírio tomou fôlego. Respirou, tipo assim, não, agora eu preciso ganhar esse debate. Despejava à torto e à direito, incansável, ora frases absurdamente vazias, ora deixava escapar subitamente certas palavrinhas enigmáticas, e ato contínuo voltava a perder o fio num disparate. Já estava quase correndo pela sala, deslocando cada vez mais e mais rápido as perninhas gordas, sempre olhando para o chão, com a mão direita nas costas e agitando sem cessar a esquerda em gestos diversos que destoavam surpreendentemente das suas palavras. De repente, Raskolnikov notou que ele, ao correr pela sala, umas 2 vezes pareceu que ia parar perto da porta. Por um instante, como quem se põe à escuta, abre aspas. Será que ele está esperando alguma coisa? Fecha aspas. Então, dentro da fala, dentro desse trecho que é um narrador em terceira pessoa, contando para a gente a cena, que é só informação corporal, só linguagem corporal desse movimento do Raskolnikov, que está indicando que ele está perdido, que ele está se sentindo acuado nos pensamentos dele, vem um pensamento do Raskolnikov. Aí, no próximo parágrafo, tem um travessão, é o Porfírio que vai falar. Ah, o senhor realmente está coberto de razão, voltou a carga Porfírio em tom alegre, olhando para Raskolnikov com uma candidez incomum, que fez o outro estremecer por um instante, prevenir-se. O senhor realmente tem razão em zombar de modo tão espirituoso da praxe jurídica. Ora, esses nossos procedimentos, compenetrantemente psicológicos, são ridículos ao extremo, marcando aqui o Porfírio. O senhor estava estudando direito, não estava? O Rodion Raskolnikov. O Raskolnikov responde, sim, estava. Aí ele volta. Pois bem, o senhor, por assim dizer, é um pequeno exemplo para o futuro. Quer dizer, não pense que eu me atreva a lhe dar lição. Logo ao senhor, que publica aqueles artigos sobre crime. Não, falo por falar. E na forma, de fato, que eu me atrevo a imaginá-lo como um pequeno exemplo. Aqui, ele está cortando um discurso que o Raskolnikov estava fazendo. Notem, quero chamar a atenção de vocês, vou descer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas nesse parágrafo. Veja só, o senhor, pelo que noto, não está entendendo inteiramente. Então, vou lhe ser mais claro. Vá, eu, por exemplo, meter o sujeito na cadeia cedo demais, que assim estarei provavelmente lhe dando um apoio, por assim dizer, moral. Aí ele pergunta: está rindo? Entre parênteses.
Raskolnikov nem estava pensando em rir. Sentado, trincando os dentes, não tirava o olhar inflamado de Porfiri Petrovitch. Fecha parênteses. Entretanto, é assim que acontece, especialmente com um sujeito diferente, porque as pessoas são muito diversas. Então, o que eu quero chamar a atenção de não é nem o conteúdo, tá? Estou chamando a atenção aqui para a forma, para o modo como o Dostoiévski organiza esse jogo polifônico. Então, aqui a gente teve a fala do Porfiri, a fala do Raskolnikov em discordância, o narrador fazendo o jogo e o narrador trazendo o que o Raskolnikov está pensando, né? Para além do que ele fala, o que ele pensa. E uma outra voz aí é o corpo. Como o corpo de cada um está se comunicando na cena, né? E quero que a gente preste atenção nessa ideia que ele traz aqui, no primeiro trecho que eu li, de que o Porfiri falava uma coisa e o corpo dele falava outra. Essa, para mim, é uma imagem muito interessante para a gente entender o que é a polifonia. O mesmo indivíduo falando duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Isso é possível? É possível, né? Por exemplo, é uma técnica para pegar mentiroso, né? Quando o mentiroso diz, não, eu não fiz isso, né? Na fala ele nega, mas no gesto ele diz que sim, né? Então, tanto que o Freud vai se encantar com Dostoiévski, né? Vai também fazer leituras muito ricas dos romances de Dostoiévski, porque o Dostoiévski, de alguma forma, adivinhou, precedeu esse inconsciente dividido, cindido do sujeito, né? Vamos mais para frente, vendo outros exemplos. No meio da fala do Porfírio, ele está aqui desenvolvendo o argumento dele, aí ele diz: mais uma vez o senhor está rindo, mais uma vez não está acreditando. É mesmo, tem razão, o senhor tem razão, tem razão, tem razão. Isso tudo são casos particulares, concordo com o senhor. O exemplo apresentado realmente é um caso particular. Você vê, o Raskolnikov não disse uma palavra, né? Um romance convencional iria aqui tá travando, tá marcando de alguma forma uma fala contrária do Raskolnikov. Mas essa fala não está aparecendo. O Porfiri adivinha a discordância por meio da comunicação corporal do Raskolnikov, né? Isso aqui eu já estou na 349, indo para 350. Quero chamar a atenção de vocês para uma pausa. Olha o uso que o Dostoiévski faz da pausa. A discussão continua. O Porfírio ainda está com a fala e ele continua. Além disso, ele mesmo armará para mim uma peça matemática, como um 2 mais 2 basta que eu lhe conceda um entreato mais longo. E ficará sempre girando ao meu redor, estreitando cada vez mais e mais o raio, e pimba, cairá direto em minha boca, e eu o engolirei. E isso vai ser muito agradável. O senhor não está acreditando? É uma pergunta que ele faz para o Raskolnikov. Mas o narrador continua. Raskolnikov, que não respondia, continuava sentado, pálido e imóvel, olhando atentamente para o rosto do Porfírio, com a mesma tensão. Aí abre aspas, né? Essas aspas são para indicar que são os pensamentos do Raskolnikov. Boa lição
Isso nem chega a ser um jogo de gato e rato, como o de ontem. E nem ele está me exibindo inutilmente a sua força e fazendo insinuações. Ele é bem mais inteligente para fazer isso. Aqui o objetivo é outro. Mas qual? Então ele vai aqui devagar sobre o que é que o Porfírio está fazendo ali. Qual que é o objetivo do Porfírio? Isso aqui, nós temos 2 parágrafos desse pensamento, né? E aí volta um travessão. Não, o senhor, como vejo, não acredita. Pensa que eu só estou fazendo brincadeiras inocentes, intercalou Porfírio. Então, veja, esse não era isso que eu estava pensando, é como se ele tivesse adivinhando o pensamento do Raskolnikov por meio do seu gesto corporal. Esse diálogo entre os dois, mais abaixo aqui, no meio desse desenvolvimento, ele vai, o Porfírio continua, vai dar um outro exemplo. Um Napoleão, talvez, não viesse a ser mais major, eu teria sido, né? Eu não teria sido um Napoleão, mas um major eu poderia ser. Bem, meu querido, agora eu vou lhe contar em detalhes toda a verdade a respeito do que vem a ser o tal caso particular. A realidade e a natureza, meu caro senhor, são uma coisa importante e às vezes interrompem o cálculo mais perspicaz. Ei, escute o velho aqui. Estou falando sério. Nesse momento em que ele pede atenção do Raskolnikov, o leitor vê o momento, vê o movimento do Raskolnikov na fala do outro, porque ele está chamando a atenção, né? Como se o Raskolnikov tivesse olhado para o outro lado. Ei, olha para mim, eu estou falando com você. Então, a gente lê o que não está escrito. O que não está escrito está atuando na nossa interpretação e na nossa leitura. Um outro momento em que isso acontece divinamente é quando há aquela discussão entre as pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias. Também é um trecho muito interessante do romance. Bom, como estamos? Faz sentido para vocês? Na leitura que fizeram ou refizeram, essas questões apareceram? Não? Beth, as pessoas aqui já fizeram aqui os comentários falando o quanto você está sendo generosa de compartilhar todas essas percepções, todas essas leituras, estão amando a aula e, e dizendo que sim, faz sentido. Mas teve alguém, que foi a Crislaine, que disse que você havia pedido para que te lembrassem da questão dos nomes das ruas na obra, né? Então é só para, como essa mensagem estava lá no comecinho, então só para guardar Como, aí. como que é, Crislaine? Me ajuda a lembrar disso. Eu pedi para vocês o quê? Então, no Lembrar? finalzinho. Boa Hum, noite. No finalzinho da aula passada, não fui eu que perguntei, alguém perguntou por que que as ruas não tinham nome. E aí você falou assim: pediu para o Samir te lembrar, porque você não ia falar, porque as pessoas tinham começado a sair, você queria falar para todo mundo, né? Então, não Ah, sei, eu só tô não, lembrando não, não, mesmo. você Nem fez fui eu que bem, você perguntei. fez bem, você fez bem. Olha, essa questão da rua não ter nome, apesar que eu não sei se as ruas não têm exatamente um nome, não sei quem que trouxe essa informação, mas Elas têm nome, mas na verdade é só inicial, né, do nome. é só Da... inicial, exato.
várias explicações possíveis, né? Porque também não posso dizer que eu saiba exatamente por que isso acontece. Vamos lá, uma explicação bem prática. Contei para vocês que, primeiramente, esse romance foi publicado capítulo a capítulo no jornal. Os romancistas do século XVIII, eles tinham várias estratégias de escrita para manter uma produção dessa. Então, uma das escritas era não se complicar muito com detalhes, com muitas informações que teriam que voltar com frequência, porque ele não lembra do que foi que ele escreveu. Então, imagina, se ele... Olha o tamanho ele está lá no dia escrevendo o capítulo correspondente à página 450. Não tem Google, né? Você acha que ele vai se lembrar, né, o que ele escreveu na primeira página? Então, eles tinham umas estratégias também de não serem muito específicos em algumas coisas. Então, essas abreviações podem ser marcações que o ajudassem a não cair num erro. Como eu contei para vocês, a mesa redonda oval, né, que ele descreve aí em algum momento. Uma outra explicação é que quando ele cria essa cidade, que apesar de estar nomeada, apesar de ter descrições de prédios que são reconhecíveis na cidade, que realmente existe ou existiu, pode ser uma cidade qualquer, né? É como quando o romancista não põe um nome para o personagem. Ele está querendo dizer que esse personagem pode ser qualquer um. Então, essa cidade, né? Essa cidade pode ser também a cidade de todos nós. É uma grande cidade, na verdade, que ele está descrevendo, uma big city, é um grande centro urbano, né? Acho que poderia ser explicações possíveis. Alguém pesquisou sobre essa questão e quer compartilhar alguma explicação que foi encontrada? Não. Parece que não. A Lígia está comentando sobre as diferentes vozes entre os capítulos, né? Ok. Bom, alguém quer comentar sobre o romance como um todo? Crime e Castigo? Vocês... Não estou esperando ou pedindo um comentário teórico, crítico, mas o que afetou vocês na leitura, né? O que fez vocês pensarem, sentirem, refletirem? Qual o efeito que o romance causou em vocês? Tédio? Pode ser também, tá? Pode ser, não gostei, fiquei decepcionado, esperava mais. Você falou tanto do romance que eu fiquei achando que ia ler o livro da minha vida e não é nada disso, né? Tem isso. Os nossos alunos passam por isso, não é? Cotidiano. Quando vocês indicam um livro que você acha que é muito bom e o aluno te dá um retorno, professor, eu não gostei. Pode ser que esteja acontecendo isso aqui. Alguém quer compartilhar sobre o Crime e Castigo? Fazer uma comparação da leitura do Crime e Castigo e do Kafka? Excesso, que nós lemos também. Rita, eu estou sentindo os efeitos do final de semestre em professores. Já estamos todos no final. É o final da noite no final de semestre. Aí já Sim. vai indo. Mas Beth, eu posso falar? aí, Eu, pode Laura. falar. Sim. Tudo Claro. bem? Boa noite.
É assim, eu não li o livro todo, né? Porque eu tô com um pouco de dificuldade aqui, algumas questões bem ruins aqui para mim, mas assim, os capítulos que eu fui lendo que você sugeriu, eu não tinha lido, eu li Kafka, né? E hoje eu tenho uma outra visão do Kafka, né? Até acho que talvez por influência de outros comentários que eu ouvi, eu acho que isso acaba poluindo um pouco o que você pensa primariamente. Mas, assim, o processo realmente me causou um pouco, assim, foi um cansativo, e aquela busca por você solucionar o problema e você não consegue, parece que ele vai o tempo todo tentando buscar se defender, mas ao mesmo tempo ele não sabe muito bem pelo que ele está sendo culpado, e aparecem pessoas que sabe aquela enrolação que o tempo todo você vai encontrando em algumas situações da nossa vida, que a gente se vê enleado por uma série de questões que você não consegue sair. Eu me senti sufocada naqueles capítulos que eu li. Foi isso. Bem, você se sentiu no universo kafkaniano, né? Te entendo. E A no, Lu... e no... Oi. Não, só para avisar que depois nós temos uma filhinha aqui se formando, que temos a Lucinéia e depois a Lígia, tá bom? Que Então levantaram vamos a lá, mão. podemos ir, Lucinéia. Boa noite. Eu li Kafka, não, eu li não, desculpa, eu li Dostoiévski na época da faculdade, e eu achava que eu tinha entendido, eu descobri que eu não entendi coisa nenhuma. E quando eu li Kafka depois, e eu tinha essa contaminação que muitas pessoas falavam, hoje eu entendo mais Kafka do que eu pensava, e hoje para mim assim ficou mais claro entrar no mundo dele, até a Metamorfose, né, que era um livro que eu já tinha lido. Depois da formação, depois da conversa, eu comecei a olhar de outra forma. E Dostoiévski eu tenho que ler de novo, porque eu não entendi nada, assim, tudo que eu pensei que eu sabia, eu não sei. Então, hoje Kafka se tornou mais simples e Dostoiévski eu vou ter que voltar. Só sobre isso. Pensar Sim. nessas vozes, né? Pensar nessa complexidade que, assim, às vezes, quando você faz uma leitura, também era muito jovem quando eu li, não tinha, assim, não tinha essa percepção. Então, eu acho que hoje eu tenho que voltar e ler. E também eu nem, por exemplo, quando eu li na época da faculdade, poucas pessoas, acho que nem se falava em Bakhtin, e eu não sou de letras, eu sou de história. Eu fui conhecer Bakhtin há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Então, assim, aí eu acho que também muda essa forma de você pensar nele. Mas é isso, assim, o resultado é que eu tenho que voltar e ler com outros olhos e com outros conceitos. Mas o Kafka ficou muito mais tranquilo do que eu imaginava. Eu achava o Kafka meio monstruoso, assim, meio metamorfose mesmo, mas não, ele ficou mais simples do que eu achava que ele era, entendeu? Gostei muito quando li a Boneca Viajante, mas eu acho que é um outro Kafka, não dá para você pensar que é o mesmo Kafka da Metamorfose ou do Processo. Parece dar a impressão que são dois escritores diferentes, assim. E isso eu acho muito legal, isso eu gosto muito dele, né? Como ele consegue assumir isso muito legal nos textos. Mas é isso. Ótimo, Lucinéia. Que bom você compartilhar a sua leitura. A gente sempre relê, né? Depois a gente vai ver aqui no Ítalo Calvino que ele diz exatamente isso, né? Clássico é aquele livro que a gente, toda vez que a gente vai nele, a gente, nossa, não tinha visto isso, não tinha lido isso, e está me surpreendendo, né? Uma das definições. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, viu? E agora é quem? Agora temos a Lígia e depois a Mônica. Aí a gente passa a palavra para você depois da Mônica, e aí depois a gente faz mais uma tomada. Tá, eu ri aqui do comentário da Juliana. Eu também. Boa. Mas pode falar, Lígia. Oi, boa noite, você me Boa ouve? noite. Sim, muito bem. Então, foi uma experiência interessante para mim, porque eu tinha lido Crime e Castigo faz tempo já, faz vários anos,
e eu não tinha tempo para ler os 2 livros para o curso. Então, eu ouvi em formato de áudio pela primeira vez. Eu nunca tinha experimentado, né, assim, ouvir, né, audiobook. E eu ouvi os 2 dirigindo. Você falou do tédio, é o contrário para mim. O Kafka me deixava angustiada, porque eu estava dirigindo, angustiada com aquilo. E o Dostoiévski eu ficava nervosa, porque eu parava o carro, e aí eu só ia ouvir no dia seguinte, o capítulo no meio, aquele casamento da irmã que eu não entendia. Por que ele não quer que a irmã dele case? Né? Que chato esse cara que não quer que a irmã case. E aí depois você descobre que o noivo realmente não vale nada. Aquele suicídio do outro rapaz lá no final, enfim, não tinha tédio nenhum, eu ficava angustiada o tempo inteiro com a leitura. E eu achei que tem uma diferença, assim, eu achei semelhante os dois, a questão dos... Até você tinha falado, né, do ambiente, né, aquele ambiente de pobreza, dos cubículos e tal, mas que tinha uma diferença muito grande entre os dois, que é tem uma redenção, né, no Crime e Castigo. Existe uma redenção no final, né? O amor que ele tem pela Sônia, né? Que representa, assim, aquela bondade, né? Aquela personagem que sofre o romance todo, né? É prostituída pela família, e mesmo assim é uma alma boa, né? Todo o tempo inteiro, a Sônia não faz nada de errado, né? E ele é redimido por esse amor, assim, né? E enquanto que não existe salvação no processo do Kafka, né? E eu queria que você comentasse isso, porque você tinha falado, acho que lá na primeira aula, sobre a questão do Holocausto, que tinha uma relação, né? Que ele talvez tivesse previsto ali o Holocausto. Eu queria que você falasse um pouco disso. Por que no Kafka não existe redenção? Quer dizer, a gente acaba o livro, a gente não sabe o que ele fez, se é que ele fez alguma coisa, e corta, né? Porque o livro é um pouco confuso, né? A gente não sabe se faltou capítulo, e não tem redenção nenhuma, né? Não tem espaço para redenção. Aí, se você pudesse comparar os dois. Pergunta excelente, Lígia. Pergunta excelente. Te agradeço a oportunidade da gente falar um pouco mais do Kafka e recuperar alguns fios. Olha, de verdade, o certo seria a gente primeiro ter lido o Crime e Castigo e depois o processo. Por que não foi assim? Porque vocês precisavam de mais tempo para ler o Crime e Castigo. Então a gente achou, vamos começar pelo romance de menor extensão, né? E dar mais tempo para o Crime e Castigo. Então, mas é legal você ter feito essa pergunta, porque dá muito isso que você disse, você está corretíssima, né, na sua observação. O que é um romance do século XIX e o que é um romance do século XX? O que é o homem do século XIX e o que é o homem do século XX? Então, o Kafka, ele é esse homem contemporâneo, moderno, em crise, desencontrado, desesperançado, desalentado, não acredita mais na lei, não acredita nem no crime, nem no castigo, né? Ele não sabe qual é o crime. Então, aqui, se no Dostoiévski a gente tem um assassino, né? A gente sabe, a gente acompanha aquela cena lindíssima, né? Em que ele mata as duas velhas, em que ele foge, toda a aflição dele depois, porque ele rouba umas coisinhas delas, né? Tira lá da cena do crime, e aí ele fica com aquela, eu acho aquela sequência assim maravilhosa, que ele fica com aquela aflição, eu enterro, não enterro, jogo fora, vou devolver, aí vai lá devolver, não consegue entrar, né? Como aqueles objetos se transformam na marca do crime. E aí ele começa a se correr pela culpa, né? Desde o início a gente já
se depara com um personagem bastante com muitos conflitos internos. Mas depois do assassinato, isso se arvora ainda mais, né? Então, esse homem do século XX, do Kafka, a gente nem sabe que crime ele cometeu. A gente, na verdade, desconfia que ele não cometeu crime algum, né? Então, você tem todo um desmantelamento do sistema carcerário, do sistema judiciário, do próprio ser humano, do que são os valores, e tudo isso está muito vinculado com a experiência do Holocausto, né? A experiência da perseguição nazista junto ao povo judeu, que atinge ali toda a população europeia, especialmente essa população que sofre diretamente as consequências, né? E a literatura do Kafka transpira muito esse mundo, né? Como diz o Adorno, né? Como escrever poesia depois da barbárie? O que ele está perguntando assim, qual a literatura possível depois do humano ter experimentado, ter vivenciado, testemunhado esse nível de barbárie, né? Então, essas duas obras dão um pouco a medida dessa resposta, né? Aí tem o tempo, né? A extensão, quer dizer, o leitor do século XIX lê um romance de 500 páginas, ok. Tempo para isso que não falta, né? Já o leitor do século XX vai receber esses romances com uma extensão menor, né? Que tem muito a ver com o gesto da leitura que muda também, né? Com o gesto da leitura que muda também. Não sei se eu respondi, mas comentários. Beth, temos agora a Mônica para falar. Mônica, fica à vontade. Boa noite, é um prazer Boa estar aqui. noite. Já estou sentindo saudades da professora. Ai, eu de vocês. E realmente, Kafka, para mim, foi mais tranquilo, mas Dostoiévski, eu vou te contar, se não fosse as suas interpretações, as suas elucidações, eu não teria essa leitura. Mas a polifonia me agradou muito, eu acho isso de uma riqueza imensa, e era só uma opinião pessoal, por isso que eu até baixei a mão, não é nenhuma consideração, assim, é uma opinião pessoal, e eu quero agradecer desde já por todos os momentos. Obrigada. Obrigada, Mônica. Muito obrigada pela sua generosidade. Também vou levar muitas e muitas recordações e aprendizado desses 3 anos com vocês. Olha, tem mais alguma pergunta, Rita? Mais alguma intervenção? Não necessariamente pergunta? Não, teve aqui o comentário, né, do Igor, né, as pessoas estavam também relembrando aqui, falando do processo, né, principalmente depois daquele comentário da Juliana, vieram outras reflexões aqui também, falando do quanto o livro é cinematográfico, né, que fez pensar nos quadros de Edward Hopper, na descrição das imagens, e depois que a Silgiane falou disso, eu visualizei também, foi muito interessante, que a hora que ela colocou o nome do Hopper, aí fez mesmo uma conexão. O Igor fala sobre o texto na colônia penal como uma boa leitura complementar, para complementar o processo, né? Que é um texto também curtinho e explicita bem esses aspectos que haviam sido comentados sobre o processo, né? Eu tinha uma curiosidade um pouco sobre a personagem, agora fugiu o nome, Sônia?
Sônia. A Sônia, porque ela me chama muito a atenção esse papel feminino dentro do livro naquele tempo. Essa garota, ela tem umas camadas, assim, que você vai vendo que ao mesmo tempo que tem um jogo de ele vai até ela, tem um jogo de proteção ali entre os dois também, que eu acho tão curioso para aquele momento, né? Se a gente pensa todas as questões que a gente vê hoje na figura feminina, a figura da Sônia também é uma figura que me intriga muito, assim. Eu não consigo nem fechar muito a ideia, mas eu sei que eu sinto que ela se destaca muito nesse texto para mim. A gente tem trabalhos bem interessantes sobre a personagem feminina na obra do Dostoiévski. Depois eu posso até recomendar para você um artigo que eu gosto muito, estou com ele aqui em mãos, inclusive. O título é A Contraposição ao Homem Russo, ou as personagens femininas dos Karamazov, que é dos irmãos lá do romance Os Irmãos Karamazov. Um ensaio sobre a marginalização da mulher na sociedade russa do século XIX. A autora é Carolina Sena Vieira. Tá? Então, como vocês viram, é um texto que vai focar os irmãos Karamazov, não é o romance que nós lemos aqui, mas que pensa sobre essa presença da mulher, né? Nos romances do Dostoiévski. E o que a gente vê, e acho que você está certíssima em comentar sobre a Sônia, é de fato uma personagem, no mínimo, intrigante. Não é? No mínimo intrigante, porque ela não carrega. Concordo com a Lígia, que falou anteriormente, né? Que para o Rakoniskovski ela é uma espécie de anjo, uma espécie de ente, mas o narrador, ele se coloca num lugar de descrevê-la de uma forma muito múltipla, né? É a garota de programa, como ela se relaciona com o pai, como ela se relaciona com a madrasta, né? Como o Dostoiévski vai criando o personagem com desdobramentos múltiplos também. Né? A gente não tem, é o que depois o Cândido, naquele texto do personagem, né? no livrinho, o personagem na narrativa, não é um personagem plano, né? Que você já sabe o que vai acontecer. Você começa a ler o romance, fala, esse aqui vai casar, esse aqui vai morrer, essa aqui vai ter a transformação de feia para bonita, né? De pobre para rico, sempre tem esse momento, né? O 10 anos mais jovens em novela de qualidade discutível. E que são os que a gente chama de personagens planos. O leitor já sabe o que vai acontecer com ela. Os personagens do Dostoiévski nos surpreendem, né? Então, a Sônia, ela vai tendo várias, de repente, ela tá tão frágil, e no final ela aparece como um porto seguro, né? Ela segura a barra toda lá do presídio, né? Do ficar firme diante daquela situação. Então, acho que você tem razão em ficar intrigada com as personagens femininas. Eu acho que tem aí ainda uma linha de pesquisa, uma linha de pesquisa não, mas uma fonte de curiosidade, de possíveis leituras muito ricas. A gente ainda não se debruçou da forma como poderia nesses personagens femininos, dos clássicos, né?
Porque é um E tema muito contemporâneo, né? Geralmente, quando a é, gente pensa no feminino, a gente vai pensar isso em obras contemporâneas, não é, nessas obras clássicas. e nela eu acho que tem também uma coisa que a gente vê que ele trabalhou tão forte essa coisa do nome do Raskolnikov no ao cabeça dividida. Não pode ser um nome à toa, Sônia, né? Que é diminutivo de sabedoria, né? É, Então, essa ideia de que Sônia é diminutivo de Sofia, ela fica ali no fundo do texto, porque você está vendo ela passar por tudo aquilo e ainda está ajudando, né? Então, acho que é uma coisa que fica mesmo, né? Eu acho esse personagem muito forte. E isso me impressiona no Crime e Castigo, né? Alguém estava falando que se impressionou também com as outras mulheres, todas as mulheres, porque ele consegue equilibrar bem essa atenção que a gente dá para todos os personagens, né? A gente mantém a atenção e a tensão em todos os personagens. Isso é muito legal mesmo. Eu queria, Rita, também voltar na fala da Lígia, quando ela fala os capítulos confusos, só para certificar dessa informação, não sei se eu dei para vocês naquele momento, de que é um romance póstumo, né, do Kafka. Então, há também uma discussão se ele teria pensado naquela ordem dos capítulos, viu, Lígia? Pode ser que ele não tenha escrito naquela ordem, tá? Aquilo ali foi um grande amigo dele que ficou com o espólio, que, digamos, organizou o romance da forma como a gente conhece, como a gente lê. Não foi o Kafka, tá? Então, também isso pode contribuir para essa sensação de confusão, tá? E, Rita, eu queria já passar para a segunda parte do nosso encontro, que é importante para mim, para a gente dar um fechamento aqui, né? Eu quero colocar de início algumas questões. Então, eu vou lá para o Ítalo Calvino, e antes disso, quero colocar algumas questões para pensarmos. Agora, né, depois dos outros encontros passados, né, do semestre passado, nós lemos Shakespeare, né, aí agora lemos Kafka, Dostoiévski. Para que isso? Não valeu a pena? Para que ler os clássicos? Para que voltar em obras? Será que ainda faz sentido ler esses livros? Ou livros ainda mais antigos, como, por exemplo, o outro livro que eu sou apaixonada, Dom Quixote, Odisseia. Por que ler esses livros? Por que a gente não se dedica a ler só a literatura contemporânea? Afinal de contas, é a literatura que está acontecendo agora, que diz respeito ao nosso tempo, ao nosso lugar, às nossas experiências. Por que voltar nesses livros, né? Qual o sentido disso? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Vocês podem se fazer essa pergunta e eu espero que vocês tenham feito essa pergunta durante o nosso percurso. Por que eu estou lendo uma obra dessa envergadura, sendo que eu dou aula para criança? O que eu vou fazer com isso? Eu vou levar agora o Kafka para minha turma de, sei lá, terceiro ano do Fundo 1? Por que eu estou fazendo isso? Como que ler os clássicos pode contribuir para o nosso trabalho com crianças e jovens, mesmo que não seja leitura direta disso, ou que seja, por que não levar? Será que será que seria tão absurdo assim levar, oferecer essas leituras para crianças e jovens? Então, eu queria que a gente fosse agora para o Ítalo Calvino, pensando nessas questões que eu acho que vocês tiveram esses questionamentos em alguns momentos. E que possivelmente com muitas respostas também,
né? E que eu quero ouvi-las. Mas eu convido vocês, então, a pegar o arquivo do Ítalo Calvino, porque ler os clássicos, ele estabelece aí 14 argumentos afirmativos, né? É o Ítalo Calvino. Só faltava ele falar, não leiam os clássicos, né? A tese dele é de que sim, é interessante ler os clássicos. Vamos agora acompanhar por quê. Então, ele quer começar com definições. Item 1, lá na página 9. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, ou se vai dizer estou relendo e nunca estou lendo. Ele diz para a gente. Ler, aí já vou lá para a página 10, tá? Vou fazer uns saltos. Ler pela primeira vez um grande livro na idade madura é um prazer extraordinário. Diferente, mas não se pode dizer maior ou menor, se comparado a uma leitura da juventude. A juventude comunica o ato de ler como a qualquer outra experiência, o sabor e uma importância particulares. Ao passo que, na maturidade, apreciam-se, deveriam ser apreciados, muitos detalhes, níveis e significados a mais. Né? Isso acho que nos toca, não? Nos toca aqui no grupo, como se ele estivesse falando com a gente, né? Porque acho que muitos aqui leram essas obras na juventude ou na graduação, enfim, há alguns anos. E agora voltaram, né, a esse texto. E acho que a gente concorda com ele, né? São livros extraordinários que a gente lê com muito interesse na juventude, mas que a gente não entende muito, né? Não entende quase nada. A gente se diverte, a gente sente aquele prazer, a gente lê uma camada, né? Como se estivesse lendo um livro policial, a história de um crime, mas a gente não consegue entrar nas camadas sociológicas, filosóficas, psicanalíticas, históricas, né? E talvez não consiga nunca também, o que também está ótimo. O livro foi escrito para isso, né? Para a gente estar ali constantemente voltando e descobrindo com ele. Então, acho bonito esse trecho em que ele faz essa comparação da leitura madura e a leitura na juventude. E aí ele vai para o segundo item. Diante disso, ele quer ir para uma segunda definição. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Olha que reflexão interessante. Então, é um livro clássico, é um livro muito importante para quem leu e para quem não leu também, né? Não é a lógica dele? Interessante. Você nem leu, mas o livro está te influenciando, né? Não é isso? A gente não precisa ter lido Kafka para saber o que é kafkaniano, para apontar uma situação como kafkaniana, não é? Você não precisa ter lido. E ele já está atuando. Olha aqui. Que poder, né? Poder, a palavra é poder. Aí aqui, nesse item 2, tem ótimas reflexões sobre por que os jovens devem ler os clássicos. E o que esperamos disso? Vamos ver? Vou ler o item. De fato, as leituras da juventude podem ser pouco profícuas, pela impaciência, distração, inexperiência das instruções para o uso, inexperiência da vida.
podem ser, talvez ao mesmo tempo, formativas, no sentido de que dão uma forma às experiências futuras. Isso eu acho riquíssimo. Pensar em como para o jovem ler clássicos é dar forma a uma experiência futura. Porque a literatura, de um modo geral, não só os clássicos, ela nomeia o que a gente ainda não conhece. Ou o que a gente conhece, mas de forma inconsciente. E no momento em que isso é nomeado, ganha outro sentido para cada leitor, né? Então, continuando aqui, dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza. Todas coisas que continuam a valer, mesmo que nos recordemos pouco ou nada do livro na juventude. Gente, isso aqui é para grifar, viu? Guardar num lugar, porque é texto perfeito. Sabe aquele projeto que a coordenação, a direção, o prefeito, não sei, alguém pede para vocês escreverem para justificar por que é importante a oficina, o curso, a sala de leitura, a AEL. Olha, aqui tem um texto lindíssimo. Olha o quanto a literatura, nas palavras do Ítalo Calvino, pode trazer para um leitor, né? Escalas de valores, esquemas de classificação, paradigmas de beleza. Aqui eu paro para pensar, né? O que muda no nosso paradigma de beleza quando a gente lê Crime e Castigo? Que beleza aquela cidade cinza, suja, povoada de pessoas com aqueles capotes, com toda aquela uma pobreza pulsante que esconde pessoas tão interessantes, né? Então, o que muda, né? Como é que amplia os nossos repertórios afetivos, inclusive, né? Continuando aqui no item. Relendo o livro na idade madura, acontece reencontrar aquelas constantes que já fazem parte do nosso mecanismos interiores e cuja origem havíamos esquecido. Existe uma força particular da obra que consegue fazer-se esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente. Ai, que lindo isso, né? Então a gente lê e esquece, mas fica presente, né? A obra, o clássico, a grande obra, nos imprime, deixa carimbado, né? Deixa uma tatuagem ali de um sentimento, de um conhecimento, que a gente até pode não esquecer, a gente pode até esquecer, mas ela continua presente e atuante. Aliás, né, então, pensando aqui, né, dessas reflexões sobre por que os jovens devem ler os clássicos, veja como aqui ele vai longe, no sentido de que não se preocupe com entender, não se preocupe com polifonia, porque eu crio. Não preocupar com nada disso, só lê, se diverte e deixa que essa leitura atue na sua inteligência, no seu afeto, né? Então, tem dois caminhos aqui, né? Um caminho de ler os clássicos, que é o que a gente fez semestre passado e esse semestre, de formação, ampliação, consolidação dos nossos repertórios, o que com certeza nos faz melhores leitores e melhores mediadores, e também compreender como isso pode ser oferecido para os jovens e até para crianças pequenas, que isso depois eu quero ouvir de vocês.
Já vou fazer uma pausa para ouvir vocês, tá? Vou só avançar mais um pouquinho. Item 3. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo e individual. Linda essa imagem. O clássico se ocultando nas dobras da memória. Muito parecido com o item anterior, inclusive, né? Das marcas que o romance deixa. Por isso, devia existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Bem-vindo ao clube de leitura da AEL, Ítalo Calvino. Estamos justamente fazendo isso, dedicando o momento das nossas vidas adultas a revisitar essas leituras. Se os livros permanecem os mesmos, mas também eles mudam à luz de uma perspectiva histórica diferente, nós com certeza mudamos. E o encontro é um acontecimento totalmente novo. Portanto, usar o verbo ler ou o verbo reler não tem muita importância. De fato, poderíamos dizer, item 4, toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta, como a primeira. Item 5. Toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Aqui ele inverteu. Por que é uma releitura? Porque já foi muito lido, muito comentado. Dificilmente a gente vai para um livro desse sem ter ouvido opiniões sobre esse livro. Item 6. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Antes de ir para o 7º, vou abrir aqui, por favor, comentem livremente como essas provocações do Ítalo Calvino ressoam em vocês e nas suas práticas. Estou lendo as mensagens, já que vocês não falam, estou lendo aqui. Sim, o Machado leu Dostoiévski. Muito bem, então eu vou continuar. Vamos trazer mais provocações. Vamos ver se vocês se animam a falar. Item 7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas da leitura das leituras que precederam a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Isso aqui é o que a gente chama na literatura de fortuna crítica, né? Os clássicos, eles têm uma fortuna crítica enorme, né? Artigos, teses, ensaios, críticas. Então, a gente, quando vai para o clássico, ele nunca é um texto sozinho, ele carrega um mar de textos junto com eles, né? Aqui, inclusive, ele cita o Kafka, né? Lendo Kafka, não posso deixar de comprovar ou de rechaçar a legitimidade do adjetivo kafkaniano que costumamos ouvir a cada 15 minutos.
Né? Eles citam Dostoiévski, o Turgenev. A leitura de um clássico deve oferecer-nos alguma surpresa em relação à imagem que dele tínhamos. Bonito esse critério também, né? Você tem várias informações sobre aquele livro, mas quando você vai ler, ele te surpreende. Você vai encontrar aquelas informações, mas algo além. Por isso, nunca será demais recomendar a leitura direta dos textos originais, evitando o mais possível bibliografias críticas, comentários e interpretações. Aí eu concordo com o Ítalo Calvino, viu? Eu acho muito interessante quando o leitor vai desprevenido para o texto, vai fazer uma leitura selvagem, sem se preocupar o que a crítica disse, se a crítica gostou, se a crítica não gostou, né? Também, não sei se vocês concordam comigo, se vocês sentem isso com frequência. As pessoas falam de autores clássicos com textos difíceis, herméticos. Nossa, que desafio! Eu acho isso péssimo, porque espanta o leitor, né? O leitor parece, nossa, vou ter que parar minha vida. As pessoas falam, né? Eu vou tirar férias para ler Joyce. Eu vou aproveitar que eu vou ficar 3 meses de pós-cirurgia para ler Dostoiévski. Não precisa de... Quando você vai ler, ok, são textos complexos, difíceis, mas são camadas. Tem uma camada ali que é um romance. É uma camada de... A primeira camada que é de entretenimento, né? De prazer, enfim, um romance. Né? Um romance é pop. Nasceu para ser um gênero literário, né, que nos divirta. Né? Então, acho interessante esse conselho de evitar. Aí ele diz, a escola, ele começa a falar com a gente cada vez de forma mais direta. A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala do outro livro diz mais sobre o livro em questão. Vá direto à fonte. Mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Existe uma inversão de valores muito difundida, segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a bibliografia, são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer. Interessante, né? Item 8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe. Então, tem muita fortuna crítica, mas sempre vai ter material para negar aquela crítica. Por isso que a gente continua tendo emprego, né? A leitura é constante, né? Vai um discordando do outro e escrevendo artigo. Item 9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos, de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Então, não se preocupe. Clássico, não tem spoiler um clássico, né? Não tem spoiler. Se a pessoa, olha, lê Crime e Castigo, sabe o que acontece no final? Ele vai preso, cumpre a pena e sai noivo. Você contou o final do filme. E você não contou nada, né? Saber disso é tão menor do que passar toda essa saga junto com o Raskolnikov, né? E nesse item ele vai falar da escola, de uma forma muito direta. A escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos, dentre os quais, ou em relação aos quais, você poderá depois reconhecer os seus clássicos. A escola é obrigada a dar-lhes instrumentos para efetuar uma opção. Mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola. Outro trecho que para a gente, né, vira epígrafe, a gente tatua na parede.
como ele colocando aqui a escola como um lugar em que o leitor aprende a escolher o que ele gosta de ler. E a escola tem que ser esse lugar que dá essa liberdade. Dá a ferramenta para a escolha, mas dá a liberdade para a escolha. E a partir daí a gente forma um leitor autônomo que vai criar o seu cânone. Não é? Os livros que são importantes para você. E não os que dizem que são. Então eu estou aqui, né? Sei que eu falo, insisto muito que eu gosto dessas obras, vocês não são obrigados a gostar de forma alguma. Pode ser que essas obras que eu estou aqui destacando, não, vocês leiam, achei. Para mim, não poderia ficar sem ler, né? Ótimo! Desde que você tenha instrumentos para ler. Por que você achou isso, né? Então, esses instrumentos, é aí que a gente entra, né? É aí que a gente entra. Quais são os instrumentos que a gente oferece para os nossos alunos, de modo que eles se tornem esse leitor autônomo, apto a construir o seu cânone particular, né? Ele fala, é só nas leituras desinteressadas que pode acontecer deparar-se com aquele que se torna o seu livro. Dificilmente algum leitor vai descobrir o seu livro numa leitura obrigatória, numa preparação para a prova, porque o contexto, pode ser que esse contexto da prova, do didático, do vestibular, seja o contexto que, ao invés de aproximar o leitor, o afaste. Mas isso vocês sabem, né? Por isso que a AEL existe, né? É isso que a Suelizinha quis com a AEL e realmente construiu com a AEL, esse espaço de leitura livre, de leitura por prazer, né? É isso que a gente celebra constantemente também. Item 10. Chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Já pulo para o 11 porque tem tudo a ver. O seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Então, ele está falando do livro aqui como um talismã, como algo que te traduz, como algo que representa e representa, ao mesmo tempo representa o universo para você. Item 12, e aqui ele vai focar ainda mais no leitor e nas escolhas do leitor. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia. Um jeito talvez um pouco complicado de dizer que um clássico está dentro de uma história da literatura, né? Você consegue, como a Lígia fez aqui, né? Essa relação do Kafka com Dostoiévski, do Processo com Crime e Castigo. Não tem nada a ver um livro com o outro, mas a gente consegue ver que tem, né? A gente enxerga. Também alguém aqui falou do Machado. Depois ele tem um trecho aqui que com certeza vocês se identificaram muito. Uma pessoa feliz que dedica o tempo leitura dos seus dias exclusivamente a ler os clássicos, né? É uma pessoa feliz. Tem tempo, né, para fazer isso. Ele diz, o rendimento máximo da leitura dos clássicos advém para aquele que sabe alterá-la com a leitura da atualidade. Então, ele está falando para a gente nesse né, clássico e contemporâneo. Para finalizar, item 13, é clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho do fundo, mas, ao mesmo tempo,
não pode prescindir desse barulho de fundo, ainda falando de contemporâneo e clássico. 14. É clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Resta o fato de que ler os clássicos parece estar em contradição com nosso ritmo de vida, que não conhece os tempos longos, o respiro do ótimo humanista, e também em contradição com o ecletismo da nossa cultura, que jamais saberia redigir um catálogo do classicismo que nos interessa, né? Então, é aquilo que persiste, o clássico é aquilo. Esse trecho também para nós, né, nós do AEL, preocupado com essa formação do leitor, o que é uma biblioteca ideal para o Ítalo Calvino? A biblioteca ideal de livros que já lemos e que contaram para nós, né, que nos importaram. São livros que nós já lemos, mas que nos importaram. Isso é uma parte da biblioteca. A outra parte da biblioteca de livros que pretendemos ler. E pressupomos que eles vão ser importantes para a gente. Nessas duas partes, ele aconselha para separar uma seção a ser preenchida pelas surpresas, que são as descobertas ocasionais. Então, você ainda não leu, e você também não separou como interesse seu. O livro acontece na sua frente, né? Alguém te dá, ou você tropeça nele, não é isso? E é uma coisa inesperada. Então, é importante ter isso na nossa biblioteca. Depois, deveria reescrevê-lo ainda uma vez para que não se pense que os clássicos devem ser lidos porque servem para qualquer coisa. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Esse último argumento dele é fantástico. E aí ele vai citar Cioran, uma frase também belíssima. Enquanto era preparado a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma área com a flauta. Para que ele serviria? Perguntaram-lhe. Para aprender esta área antes de morrer. Fecha aspas. O quanto a gente aprende até o último segundo e quanto é prazeroso aprender, né? Encerro essa fala por aqui para abrir para vocês comentarem como essas reflexões sobre a importância do clássico, essas reflexões sobre a importância da formação do leitor, do incentivo de ler o clássico pode ser importante para as nossas práticas em sala de aula. A Sabrina quer falar. Pode falar, Sabrina. Me ouve? Sim, agora sim. Tava difícil de colocar o Às vezes microfone. demora um pouquinho. Olha, eu não consegui aproveitar esse curso como eu gostaria, né? Porque, assim, muita correria e eu fazendo um outro curso junto, então falei, eu queria tanto aproveitar mais. Então, não consegui mesmo, não tenho vergonha de falar. Mas, o que eu percebi? Que quando a gente lê, eu tinha lido os dois há muito tempo, né? E o que eu percebi foi mais assim, para fazer as atividades, sabe? Que aí você vai pensar e vai olhar, aí que você começa a. Porque na aula é tanta informação que aí eu fico assim, meu Deus do céu, onde eu estava? Que eu não vi isso, né? Então, é muito gostoso, né, também a gente lidar com isso. Mas uma coisa que mexe comigo muito, e aí esse texto que você acabou de ler aí
do Ítalo Calvino. Eu acho que eu li também esse texto há muito tempo e agora eu dei uma relida quando o Samir colocou lá. E é isso, de que o quanto o clássico, ele mexe com a gente de formas espetaculares cada vez que você lê, né? E aí, quando eu estava fazendo, eu fiz o meu trabalho final ontem, que eu fiquei lendo, não sabia o que escolher, e eu realmente não achei que Dostoiévski dava para ler para os alunos, não consegui ainda me convencer de como ler o Dostoiévski para os alunos. Então, aí eu li um monte de coisa dele, falei, não dá. Aí fui para o Kafka e li um monte de coisa, falei, o que eu levo? E aí, no fim, eu acabei escolhendo a Metamorfose, que era o que eu não queria escolher por ser muito conhecido, né? Mas no fim, acabei escolhendo ele. E aí, o que eu pensei, né? Quando a gente tem esse negócio, como que eu vou ler isso para as crianças, né? Como que eu vou ler Dostoiévski? Por que eu vou ler uma coisa tão trágica, tão medonha, como é o Kafka, né? Tão doloroso, né? E é uma forma de subestimar as pessoas, os nossos alunos, né? E eu que sempre sou da liberdade de falar, não, tudo é possível. Eu falo para os alunos, eu sou da sala de leitura, né? Não tenho a EL. Eu sou professora de sala de leitura. Então, assim, eu falo para eles que não tem nenhum livro proibido lá. Todos eles podem ler, né? E até tem aquele de mini contos, os menores contos, que tem umas coisas meio pesadinhas lá, e às vezes eles querem ler porque o livro é bonitinho, né? E aí eu falo assim, putz, esse daí você vai ter que ler junto comigo, né? Porque aí eu tenho medo de emprestar e chegar em casa e ficar uma coisa louca. Mas assim, eu sou da liberdade, mas ao mesmo tempo eu me peguei falando assim, mas por que eu tô tirando a oportunidade deles lerem Dostoiévski agora, né? E aí aconteceu uma coisa faz um mês, mais ou menos, que uma aluna viu, chegou uma edição daquele Notas do Subsolo, muito linda. Então, a capa, lindíssima, assim, e aí chama atenção mesmo, né? E aí uma aluna do 8º ano chegou e falou que queria levar aquele livro. Aí eu falei assim, ele é um pouco chato, eu acho, para você ler. E foi um livro que eu li, que eu amei, assim, que eu fiquei estupefata quando eu li. Eu falei, mas eu amei quando eu li. Só o que eu posso te falar. Você quer levar? Leva e depois você me conta. E aí ela levou, e quando ela trouxe, ela falou assim, professora, ainda bem que você deixou eu levar. E aí eu falei, caramba, né? Como a gente tem esse negócio de achar que o livro só vai conversar se você acessar tudo que tem nele. E a gente não acessa tudo que tem no livro. Ninguém. Nunca, Ninguém. né? Posso ler 300 vezes e eu não vou acessar, né? Por mais que eu estude, por mais que eu tenha, sei lá, que eu leia as outras pessoas, a gente não vai acessar tudo. E o importante da literatura, que eu acho que existe, sim, boa literatura e má literatura, né? Tem quem diga que não, mas eu não sei. Eu acho que o importante desses livros, né, dos bons livros e do clássico é isso, ele acessar as pessoas de qualquer forma, né, do jeito que vier. E às vezes ele vai levar um Dom Quixote adaptado e que foi feito para o adolescente ler e que ele não gosta, e que ele acha uma viagem muito sem graça, sei lá, né? Então, assim, vai acontecer isso pelo gosto, né? Ou pelo momento da pessoa que estiver lendo. Mas, assim, eu fiquei muito me questionando como professora, né? De falar assim, você prega uma liberdade que você talvez não esteja dando de verdade, né? Você está... Em alguns momentos, você não está sendo tão libertária quanto você diz que é, né? Então eu comecei a pensar nisso. E aí eu falei assim, vou começar a pegar essas coisas, porque assim, eu leio textos difíceis, tristes, desde o pequenininho, desde o primeiro ano. Não tenho essa coisa, mas eu fiquei com a densidade, né, do Dostoiévski, do Kafka, que é muito, né? Fiquei com esse... E que é uma grande bobagem, eu acho, um paradigma, né? Que precisa ser quebrado. De que o clássico não é isso aí que a gente coloca esse monstro, né? E aí, quando você estava falando também, eu lembrei de uma situação. Eu fui ler de verdade, assim, me tornar leitora já na faculdade.
E com quase 30 anos, que eu fui fazer faculdade bem tarde. Fechou seu micro. Sem querer, você fechou, Sabrina. Isso, Tá. vai. Eu não tive acesso à literatura na adolescência, nem na infância. Mas eu lembro de uma professora de história que mandou a gente ler Revolução dos Bichos. Era um trabalho mesmo. Era uma professora super rígida e tal. E aí eu lembro, eu não esqueço disso. Ela falou assim: vocês vão ler esse livro agora. Eu estava na 7ª série, né? Que hoje é o 8º ano, né? Não, 6º ano, né? E aí ela falou assim: vocês vão ler agora, e aí eu desafio vocês a ler daqui 10 anos, de novo. E quando eu li, eu achei o livro legal, mas não me marcou nada. E aí depois de muito mais que 10 anos, quando eu li de novo, eu falei: uau, mas por que que eu não achei o máximo aquilo, né? E assim, por que que eu não pensei como era agora, né? E é isso, eu não tinha letramento literário, né? Mas a fala da professora ficou marcada. Porque assim, porque eu poderia ter esquecido, né? Eu acho que meus colegas de turma talvez nem todos lembrem, né, disso. Mas a fala dela ficou marcada a ponto de eu querer ler de novo e falar assim: ah, tudo bem, já passou o desafio, mas eu vou ler, né? E foi assim mesmo que eu li de novo, não foi por obrigação de faculdade, nada. Foi assim, eu lembro que aquela professora falou isso e eu vou ler de novo. Então, às vezes a gente não valoriza nem o nosso próprio trabalho, né? De saber que é uma semente que a gente planta, né? Quando a gente leva um bom livro, um bom texto, e que pode ser que naquele momento, e com os adolescentes eu sinto muito isso, assim, dá muita frustração, de você falar: ai, mas parece que não toca, nada toca, né? Mas em algum momento isso pode reverberar, né? Eu acredito que é isso que faz a gente continuar, né? E aí os clássicos, eles acho que são essa grande oportunidade, né? De fazer reverberar em algum momento, de tocar algumas pessoas, né? E aí é lindo demais, né? Então, quando eu estava relendo aí no final de semana, relendo as coisas do Kafka, e lendo algumas coisas que eu não conhecia, né? E aí ontem eu comentei com meu irmão é um parceiro de leitura meu, né? Aí eu falei assim: nossa, eu achei os textos do Kafka que eu nem sabia que existia e tal. Aí ele falou assim: que triste a nossa vida de não poder ler toda a obra do Kafka, né? E é isso mesmo, a gente fica assim, né? Ai, que triste que eu não tenho tempo para ler tanto mais, né? Então era isso que eu queria falar, assim, é muito gostoso a gente ter esse tempo, né? E muito obrigada, assim, por todas as reflexões, muito, muito bacana. Eu que agradeço, Sabrina, essa sua fala, confluindo aí tantas das observações que a gente fez durante o curso e essas do Calvino agora, e com um relato, né? Uma formação, como Sabrina se formou leitora. Eu adoro ouvir os relatos de como a literatura surge na vida das pessoas. Obrigada, viu? Acho que tem outra pessoa na fila, né, Rita? Isso, nós temos a Laura e tá todo mundo aqui já sentindo, com certeza, porque a gente já estamos encaminhando para o final, então após a Laura, sim, aí a palavra fica com você, para você fazer a gente chorar, para fazer o encerramento. Mas vamos lá, vamos ouvir a Laura primeiro. Pode falar, Laura. Oi, Beth, de novo, né? É assim, eu queria falar para você que o Ítalo Calvino me tocou de um jeito que, assim, eu não tinha lido ainda essa parte dele, e de verdade é isso mesmo, né? Essa questão de dos clássicos fazerem um sentido para você na idade adulta. Né? Eu coloquei no chat a questão do Machado. O Machado, para mim, veio como uma imposição no ensino médio, e eu li porque tinha que ler, era um desafio. E depois da faculdade eu acabei me apaixonando pelo Machado de Assis. Hoje em dia é um dos autores que eu mais admiro, dentre tantos outros, mas ele é um dos que eu gosto bastante, né? E assim, a exemplo da Bruna, eu também me formei, fui ter esse gosto pela leitura na faculdade também, né? Principalmente pelos clássicos, assim. Então, me lembro de
ler Guimarães Rosa com muita resistência, e hoje Guimarães Rosa para mim é tão gostoso de ler, é tão prazeroso, né? Mas eu acho que é tudo assim muito eu acho que é muito do momento, né? Se você se pega na responsabilidade de ler, você acho que foca naquilo que você precisa prestar atenção e fica as outras coisas, né? Mas enfim, é isso, é só dizer como o Ítalo Calvino conseguiu traduzir essa coisa da representatividade dos clássicos para a gente, né? É um E texto dizer que eu lindo. vou sentir sua falta muito, que eu adoro as suas aulas, que a gente... Ai, não sei por que não pode continuar mais, né? Mas assim... A gente vai dar um jeito. É, Me aguarde. tá Não vou bom. ficar longe de vocês muito tempo, não. Que bom ouvir isso, é um alento. Obrigada, Beth, obrigada, Rita. É isso. Que bom, obrigada, Laura, pelo seu relato também. Olha, Rita, eu queria muito que a gente tivesse aí mais uma hora de encontro, pelo menos, para fazer as trocas dos planos de aula, né, do que os professores, as professoras pensaram, de como levar o clássico para a sala de aula. Mas a gente não tem esse tempo, mas eu vou ler o que vocês escreveram e vou comentar, e a gente pode continuar trocando ainda esse mês de junho sobre essas atividades. Eu recomendo que vocês também leiam o que os colegas escreveram, que estão lá no fórum, porque uma ideia pode complementar a outra, tá? E, Rita, eu não vou fazer ninguém chorar, porque eu também não quero chorar, a gente já chora muito, né? Vamos sorrir, celebrar esse encontro duradouro, 3 anos e meio, para ser mais exata, de estar com vocês, de estar nessa troca. Não tem como mensurar o que eu aprendi, não tem como mensurar. O que eu aprendi com vocês sobre formar leitores, sobre a importância da literatura, sobre a validade do ensino-aprendizagem com significado, né? Com fazer com que essa coisa que parece tão abstrata chegue de forma concreta e real nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos adultos também, né? Todo leitor é um leitor em formação, não existe leitor formado, né? Nós estamos em formação de leitura constante, então uma alegria poder compartilhar as minhas leituras com vocês, e a minha alegria com relação à literatura, né? Conhecer Suelizinha, o, o Samir, o Guilherme, vocês todos, foi um presente que as deusas africanas, né, que a ancestralidade me deu, né? A ancestralidade está sempre protegendo e encaminhando aí as encruzilhadas para os encontros serem produtivos, e realmente esse encontro com vocês foi um encontro muito significante na minha vida profissional e pessoal, mas não acabou. Eu estou aqui com essa missão de pensar uma forma da gente continuar. A gente não vai continuar estudando juntos, nem trabalhando juntos. A gente vai continuar lendo juntos, que é isso que importa, ler. Continuem lendo literatura de todo tipo, de toda ordem, de toda origem, né? Quanto mais diversidade, melhor. Continue incentivando seus alunos a lerem, e conte comigo, vocês todos têm o meu contato, eu imagino, a essa altura. Se não tem, é elizabeth.cardoso@gmail.com. Vocês me encontram no Instagram também, a Elizabeth Cardoso 351 ou 357, nem eu sei. Difícil eu falar isso, dar esse endereço. Mas, enfim, Elizabeth Cardoso 357. Elizabeth Cardoso 357, estou lá no Instagram também, tá? Estou na PUC,
estou em 2 programas, essa é uma novidade. Além de ser professora do programa de literatura e crítica literária, agora eu sou professora também do programa de educação, tá? Educação e psicologia. Então, também um outro canal aí para gente. Lá eu vou continuar fazendo a minha pesquisa de formação de leitores, só que eu vou me aproximar mais da educação, ainda mais, tá? Então, estamos aí, estamos juntos, estamos juntas nesse caminho lindo de formar leitores. Muito obrigada por me ouvirem e nos encontramos. Obrigada, viu, Rita, pela sua mediação. Foi ótimo. Bom, nós que agradecemos imensamente essa sua generosidade, sua didática maravilhosa, que nós já conhecemos e nos apaixonamos, né, nesses anos conversando com você, se aproximando, porque você tem esse dom de trazer tudo para mais perto, né? Então, isso é muito bom. E pode ter certeza que a gente vai te seguir por aí. Você vai encontrar todo mundo por aí, com certeza. E quero agradecer também a todos vocês que participaram do curso. Eu sei que algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre essa tarefa final. Eu vou pedir para depois entrar em contato com o Samir e colocarem lá suas dúvidas diretamente para ele, porque ele que pode resolver. Mas a gente agradece imensamente a presença de todos. Um abraço para vocês e uma ótima noite. Tá bom? Até a próxima. Beijo, pessoal. Até a próxima.